Nesse vídeo vamos falar do candidato à prefeitura de São Paulo, João Dória, que tem, segundo o site aqui da Globo, no dia 22 de setembro de 2016, 25% das intenções de voto na cidade de São Paulo, e passando aí Russomano, Marta e o Haddad até nem aparece nessa notícia principal aqui, porque o Haddad tem 10% somente, ele é o atual prefeito de São Paulo. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta uma notícia dentro de um contexto. E nesse vídeo a gente vai falar então sobre o candidato Dória, que é o candidato aí do representante do liberalismo, da questão empresarial e tudo que isso representa. Pois bem, aqui nessa primeira notícia do dia 22 de setembro fala que ele está na frente. Ele que vem crescendo aí na sua campanha, né? Que ele vem aqui do PSDB, ele estava lá em último lugar e agora está em primeiro, está ultrapassando todo mundo com o discurso dele empresarial. A gente vai ver um pouco aqui sobre quem é João Dória e a gente vê aqui no Wikipedia, mais uma vez, que ele antes, pelo menos o que está mostrando aqui, ele não tinha uma carreira pública, ou seja, ele não foi eleito publicamente, mas ele foi secretário aqui no governo do Mário Covas, foi secretário de Turismo de São Paulo e presidente da Paulistur no governo de Mário Covas. Ele altamente se identifica aqui com o PSDB, que é o partido, apesar de levar o nome social, social-democrata, mas na verdade o PSDB está mais para partido neoliberal, mais o partido, digamos assim, seriam os republicanos nos Estados Unidos. Tá? Então, você vê que ele tem uma forte identificação com o PSDB e tudo que o PSDB representa, inclusive tendo amigos como Aécio Neves. Aécio Neves, que é presidente do PSDB atualmente, agora em 2016, e é também um camarada envolvido em quase todos os processos de corrupção que a gente tem escutado aí dos últimos meses no Brasil, dos últimos anos até. Então, é um empresário que se identifica muito bem com essa questão aí da corrupção aí do PSDB e de tudo que o PSDB representa. Pois bem, ele, como empresário, ele é dono desse grupo Dória, que tem algumas empresas aqui, né? E aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, Líder, Dória Administração de Bens, Dória Internacional, Dória Editora, Eventos, Marketing e Imagem. Então ele é muito bom de marketing, inclusive ele tem formação profissional nisso, né? Ele é jornalista também, e não é à toa que ele alavanca, porque quem domina marketing domina também a comunicação com o público. Quando a gente vê o Dória falar, aqui nessa entrevista, por exemplo, do canal Me Poupe, eu vou deixar o link aqui para que você possa ver, eu aconselho que você veja também. A gente vê que ele tem uma fluência muito boa na hora de falar, claro, é um candidato, ele tem formação em marketing, e ele tem respostas, algumas vezes, muito objetivas, o que é típico também do empresariado. Dá uma boa impressão quando a gente escuta o Dória falar, porque é aquela coisa, é empresariado, ele oferece o governo dele, o principal lema do governo dele é gestão. Ele quer colocar a gestão de empresas dentro do setor público e tornar o setor público, digamos, melhor por causa da gestão. Não deixa de ter razão, porque gestão pública é uma coisa no Brasil altamente decadente. Então colocar um gestor profissional mesmo para fazer gestão pode ser realmente uma coisa boa. Porém, gestão também significa caráter. Nem todo gestor é necessariamente um camarada bom. Ele é gestor, mas a gestão ela pode servir para o bem e para o mal. O que me chamou a atenção nessa entrevista aqui, que é essa menina, eu não sei o nome dela agora, vou chamar aqui do canal Me Poupe, ela faz uma pergunta no final para ele sobre a questão da corrupção. E aí a gente espera, por exemplo, que o gestor responda algo como melhorar a transparência, né? Porque combate à corrupção a gente melhora com transparência, aumento da eficiência da máquina pública, digitalização, modernização do controle de gastos e tudo mais. Porque as pessoas são corruptas, então a única coisa que você pode fazer para melhorar isso é melhorar o sistema, a eficiência do sistema, a eficiência de controle do sistema. E quando ele é perguntado aqui sobre corrupção, como ele pretende acabar com a corrupção, ele se limita a dizer que basta tirar o PT do governo. Então,
ela pergunta novamente para ele, né, o que ele acha, que novamente ela diz, bom, isso é uma resposta evasiva, então o que você pretende? Ele diz, tirar o PT do governo já melhora bastante. E aí é uma resposta que logicamente não satisfaz a ninguém, porque não é tirar o PT, nem PMDB, nem ninguém, você tem que aumentar a eficiência da máquina. Como é que alguém tem uma proposta de simplesmente, saiu o PT, pronto, já resolvi bastante coisa da corrupção. Isso é um pouco, acreditar em Papai Noel, acreditar em lenda, sabe? É uma coisa meio absurda, não é só tirar um partido, seja ele qual for do governo, que você vai melhorar a questão da corrupção. E aí a gente pesquisa um pouco mais sobre João Dória e a gente vê que boa parte da campanha dele também se limita a brigar, a bater de frente com o PT, inclusive chamar o Lula de sem vergonha, mentiroso e covarde. Essa é a base, né? Eu acredito assim que ele, como está uma forte onda de bater no Lula, na Dilma e no PT, então ele está surfando em cima dessa onda, pegando uma carona. Sob esse critério que ele quer ser eleito gestor público. Então eu acho assim, se o camarada é gestor, a base da conversa dele deve ser falar sobre gestão. E não ficar falando mal dos outros. Fica aquele negócio de fofoquinha, falar mal dos outros, não sei o quê. Seria interessante escutar o que ele tem a dizer de como ele pretende fazer as coisas dele. O que não ficou muito claro também na entrevista. E aí ele fala uma coisa aqui interessante, nesse outro site, o Metro. Se for eleito em São Paulo, Dória promete doar todos os salários para as instituições. Parece uma coisa extremamente boa. Candidato pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo e empresário João Dória prometeu doar todos os 48 salários de prefeito a instituições caso seja eleito. Tenho dinheiro suficiente para viver o resto da minha vida sem trabalhar. Quero seguir o exemplo de Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, que recebeu um salário de $1 por ano, disse em entrevista ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. No entanto, ele fala que, todo mundo vai pensar... Isso é uma notícia altamente popular, né? Porque você pensa, que cara bacana, vai doar o salário dele. Só que aí não adianta você doar o seu salário se por trás disso você recebe dinheiro de fontes duvidosas. Por exemplo, o salário, ele fala aqui, o salário de R$21 mil. Ao ser questionado se o investimento feito na campanha compensaria em relação ao salário de um prefeito de 24 mil, Dória afirmou que sim. Aí você tem o salário de prefeito de 24 mil. Aí a gente vai fazer uma conta aqui rapidinho. Se ele ganha 24 mil por mês, vezes 12 meses, dá 280 mil. Vezes 4 anos de mandato, dá 1.152.000. Esse é o dinheiro que ele receberia do salário dele. Aí ele vai, abdica disso daí e diz, não quero esse 1.150.000. E aí, logo depois, ele recebe 1,5 milhão da prefeitura, do governo de São Paulo, para fazer uns serviços lá que a gente não consegue controlar direito se sim, se não, e como é que funciona isso. Gestão Alckmin paga 1,5 milhão a Dória Júnior, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Para que foi esse dinheiro? Bom, esse dinheiro de onde vem? É o dinheiro público, é o dinheiro de você, cidadão de São Paulo, que está pagando aí a empresa de Jorge Dória. Realmente, se ele ganha esse dinheiro aqui de uma tacada só, ele poderia dispensar o salário dele. O governo do estado de São Paulo, notícia aqui de 13 de setembro de 2015, do ano passado, comandado pelo tucano Geraldo Alckmin, o mesmo partido, pagou 1,5 milhão ao empresário João Dória, um dos pré-candidatos ao PSDB, do PSDB à Prefeitura paulistana, por anúncios vinculados em 7 revistas da Dória Editora, entre 2014 e abril desse ano. Quer dizer, no espaço de um ano, ele recebeu o salário que ele receberia como prefeito durante todo o mandato. Aí fica fácil, né, Dória? Você dispensar o seu salário. Porque com favorecimento, digamos assim, do governador, né, aí fica realmente muito simples. Os pagamentos foram intermediados por 2 agências publicitárias contratadas pelo governo, escolhidas por licitação e seguiram os trâmites que regulam a publicação estatal. Bom, foi escolhida por licitação e sabe Deus lá como foi feita essa licitação, que a gente sabe que justamente nos processos de licitação é que ocorrem as maiores questões de corrupção. E aí a gente pergunta, Dória, se você participou de um processo licitatório suspeito, né, porque como é que pode? Governador do PSDB, você é do PSDB, aí você ganha a licitação com as suas empresas, suspeito.
Né? Então, se você participou disso e envolve o problema de corrupção, aí você fala que a corrupção se limita simplesmente a tirar o poder do poder, então fica um negócio meio esquisito. Dá a impressão que, na verdade, você quer abafar o caso, né? Abafar a toda a mídia, ninguém fala mais nisso, e daí a combater a corrupção justamente porque ninguém fala mais nisso. Vamos dar uma pesquisada um pouco mais sobre essa questão de corrupção? Aqui, olha, Dória recebeu 951 mil de agência do governo federal chefiada por amigo. Olha, além de envolver casos suspeitos aqui da Prefeitura de São Paulo, aliás, do governo de São Paulo, que é do PSDB, ele também recebeu dinheiro, quase R$1 milhão de agência chefiada por um amigo dele. Sob o comando de David Barioni, a Apex Brasil, agência do governo federal responsável pelo fomento à exportação, passou a dedicar mais recursos e atenção aos eventos promovidos pelo Grupo Dória, do empresário e pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Ao longo de 10 anos, entre 2015 e 2014, a Apex patrocinou 6 eventos do Grupo Dória. Só no ano passado, quando Barioni assumiu a chefia do órgão, 5 iniciativas do empresário receberam apoio financeiro da agência. O suporte da Apex em 2015 foi de R$950 mil. Então, desde que o amigo dele entrou, no ano passado, em 2015, ele recebeu então de uma tacada só, aliás, nesses 5 projetos aí, uma tacada só que eu digo é o prazo, o tempo muito curto, R$950 mil, quase R$1 milhão. Então, fica fácil, né, dizer que não quero o meu salário porque eu tenho outras fontes, eu tenho dinheiro suficiente para viver o resto da minha vida, fica muito fácil. Bom, ele não é também um candidato que todo mundo quer estar com ele. Tem uma notícia aqui da revista UOL, aliás, do site UOL, contra Dória, 1/3 dos dirigentes do PSDB deixam cargos na executiva paulistana do partido. 1/3 dos integrantes da cúpula do PSDB paulistano abdicou na sexta-feira, 23 de setembro de 2016, de seus cargos da executiva municipal da sigla no movimento de boicote à candidatura de João Dória à Prefeitura de São Paulo. A decisão dos 7 dirigentes da sigla foi comunicada oficialmente em manifesto ao qual a Folha teve acesso. Entre os que abandonaram a direção estão o manifesto cita quadros históricos como Mário Covas e Tancredo Neves, diz que não aceitar que valores dos fundadores sejam relegados para servir o falso novo. E por último, escritório de Dória descumpre lei de zoneamento em São Paulo. Candidato à Prefeitura de São Paulo, João Dória desrespeita a lei de zoneamento com a instalação de seu escritório político em área exclusivamente residencial. O que nos dá a impressão que o candidato João Dória não liga muito para essas regras. Mas é muito típico dessa coisa de liberalismo, né? Porque eles falam que o liberalismo, que é o candidato aqui, ele é candidato ao liberalismo, eles falam que o dinheiro vale mais do que qualquer coisa. E se o dinheiro vale mais do que qualquer coisa, o que dizer então das regras? Se é mais econômico colocar o escritório dele aqui nessa zona exclusiva de habitação, então ele vai colocar lá, porque é o dinheiro que fala mais alto. Que se dane as regras. Que se dane a questão social. Ele fala em reduzir, fazer o Estado mínimo. Então, o Estado mínimo não tem capacidade, por exemplo, de reagir aos seus cidadãos mais necessitados. E aí ele fala, bom, eu vou reduzir, vou privatizar o máximo possível, né, para investir na questão social. Mas aí um dia esse dinheiro acaba. Ainda mais quando esse dinheiro, o que é típico do PSDB, ele tem uma estratégia que é o seguinte: para vender empresa pública, beleza, vai privatizar, vou. Aí ele tenta vender pelo maior preço? Não, ele bate na empresa e diz que a empresa não presta, diminui o máximo possível o valor dela para depois vender. É uma estratégia muito estranha de vendas. Mesmo quem defende esse tipo de conceito, que o Estado deve ser mínimo, né, tudo bem, não tem problema, deve ser mínimo, mas aí se você for vender um produto seu, você vai vender ele pelo menor preço possível, você mesmo, o vendedor. Eu acredito que ele, como empresário, não venderia uma empresa do grupo dele pelo menor preço possível. Então, por que eles defendem esse tipo de atitude diante de empresas públicas bancadas com dinheiro do servidor público? É uma coisa, no mínimo, estranha, que na maior parte das vezes só pode ser esclarecida por processo de corrupção. Ou seja, ele acerta a venda com alguém,
né? E daí ele bate na empresa, joga lá para baixo, vende oficialmente por um menor preço, e daí ele ganha a comissão dele pelo serviço de desvalorizar a empresa pública, ele ganha a comissão dele por fora. Um indicativo, um exemplo que pode ser citado é a Vale do Rio Doce, que foi feita exatamente dessa forma, e aí a gente vê o que o responsável por isso foi o Fernando Henrique Cardoso, que hoje conta com um apartamento de mais de 11 milhões de dólares no melhor bairro de Paris. É isso mesmo, né? Então a gente vê aí o pessoal brigando por outras coisas e a gente vê como isso infelizmente funciona. A ideia da gestão privada na gestão pública é muito boa, de fato. Só que isso não pode significar o aumento da miséria, como está sendo feito, por exemplo, na Argentina, em que o pessoal também defende essa mesma filosofia. Infelizmente, na prática, toda vez que a gente vê candidatos como João Dória falando que empresa e que não sei o quê, que eficiência, geralmente, né, o pobre acaba tendo que pagar mais por isso e geralmente aumenta a miséria, porque você entrega todo o comando da cidade ou do país, ou sei lá, você entrega para as empresas, e as empresas são baseadas em lucro. Lucro significa menos despesa e mais vendas. Menos despesa significa salário, por exemplo, mais baixo. Pode significar salário mais baixo. Tá? Então é uma questão delicada. Não é que é sempre assim, mas é que pode ser assim, e infelizmente em países da América do Sul quase sempre é assim. Então, muito cuidado, lembrando que algumas pessoas, por exemplo, como a Suzana Vieira, costuma dizer que o Norte e o Nordeste não sabem escolher seus gestores. Então, muito cuidado aí na hora de escolher gestores com essa questão aí neoliberal, porque isso pode sim aumentar a miséria da cidade de São Paulo. Deixe seu comentário, lembrando que a gente não tem censura. Aí, principalmente o povo de São Paulo, seria interessante conhecer a opinião de vocês sobre o candidato Dória, mas também sobre esse vídeo. Fique à vontade, nosso canal não tem censura, você pode comentar o que você quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.